Queridos, Jonatas, ele era o guerreiro.
entrou em Saul. A partir dali, pastores, diáconos, obreiros e mulheres de Deus, a visão de Saul não foi mais a mesma com Davi. Saul olhava Davi como seu adversário, como seu inimigo. Saul não admirava mais Davi como antes, porque infelizmente existem pessoas assim. Quando Deus começa a levantar homens e mulheres para fazer a sua obra, infelizmente também tem pessoas que se levantam para querer trabalhar, não fazem e não deixam os outros fazerem. Aleluia, o Senhor está aqui porque foi Deus que permitiu. Eu tenho certeza que dentro desta convenção de Madureira tem homens também preparados, homens que Deus usa e poderiam estar aqui, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era o Senhor com a sua família, e ninguém pode questionar a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser realizada tanto no céu como na terra. Agora começa a perseguição, queridos. Saul agora intenta matar Davi, e ele vai contar com este amigo, com Jonatas. Davi começa a perseguir, melhor dizendo, Saul começa a perseguir Davi implacavelmente. E o interessante, pastor Giacomo, que todo o tempo Jonatas querendo reconciliar o pai com Davi, porque Jonatas não via nenhuma maldade em Davi. Jonatas não via nada de errado em Davi. Jonatas via Davi como homem de Deus, como uma pessoa que Deus tinha levantado para ajudar a nação, para ajudar o exército
que você, Davi, mandar eu fazer, eu vou fazer para te ajudar. Porque eu te amo. Eu sou teu amigo. Ele arriscou a sua própria vida pelo seu amigo. Será que você, homem e mulher de Deus, você obreiro, estaria disposto a ajudar um amigo no momento que ele mais precisa? Fique só para você e reflita. Nós, pastor Diácono, passamos um período na nossa vida onde o vento balançou no nosso ministério. Imagine só uma reunião de pastores para querer arrancar o pastor da igreja. Mas não porque o pastor estava em pecado junto com a sua esposa. Não. Problemas que todo mundo tem. Felizes aqueles que não têm problemas com o filho, por causa de um filho doente. De um filho doente que estava precisando era de ajuda, de socorro, de oração, de alguém que chegasse para os pais, sombreasse e dissesse: olha, nós vamos lhe ajudar, pastor. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, por causa do filho que estava dando problemas, causando problemas, até mesmo envergonhando seu pai. O ministério resolveu tirar o pastor. Mas nesse momento, este pastor montou com amigos. No meio daquela reunião, pastor com a sua família não estava na igreja, reunião secreta. Acredito que o senhor já participou desse tipo de reunião para tratar assuntos delicadíssimos. Era uma situação difícil. Pastor no quarto orando com a sua esposa. Pastores enfurecidos. Queriam fazer a mente da igreja para tirar o pastor. Mas não era a vontade de Deus que o pastor saísse. E naquele momento, Deus usa um amigo, e deu uma palavra antes dos outros que estavam sendo usados ali para tirar o pastor. E aquela palavra, pastor, mudou a situação. E de repente a igreja que estava quase toda contra o pastor começou a levantar: quem é que não tem problema? O pastor fez uma pergunta: quem é que não tem um problema igual a esse na sua família, na sua casa? Levante a mão. Umas 3 ou 4 mãos levantaram. Eu tenho um parente com essa situação, eu tenho um irmão com esta situação. Não é justo fazer isso com o pastor, porque o pastor está precisando de ajuda. Amigos, naquela noite, o inimigo foi envergonhado, o pastor ficou na igreja, o nome do Senhor foi glorificado, porque foi a primeira vez que essas pessoas foram envergonhadas, porque eles nunca perdiam o pastor. Arrancaram o pastor do ministério como se pastor fosse qualquer coisa. Pastor é homem igual a nós, carne nossa igual a nós, só a igreja, que nós temos que entender uma coisa, que são ungidos do Senhor. Davi entendia isso, porque Saul era inimigo de Davi, muitas das vezes tentou matá-lo, e Deus entregou Saul nas mãos de Davi, mas ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor, porque todos aqueles que tocam no ungido do Senhor, de modo nenhum ficarão impunes. Mais tarde Saul morre, mas não pelas mãos de Davi, mas caiu nas mãos dos filisteus, porque Deus estava no controle de tudo. Amigos, pastor, Jonatas era amigo de Davi, ele estava disponível para ajudar o seu amigo. E eu louvo a Deus pela vida desses pastores que encontraram esses amigos. Senão hoje, não sei o que seria deles. Sei que Deus cuida, porque o maior amigo é Jesus. Ele jamais nos desampara. Aleluia! Davi mesmo diz ainda que teu pai não te desampare, todavia o Senhor te amará. Aleluia! Ainda que teu pai e tua
certeza que tu pode contar com esses amigos. Rapaz, são meus amigos. Tenho certeza. Tinha uma lista lá, pastor Tiago. E foi citando o nome. Rapaz, hoje eu te digo que nem esses são teus amigos. Não são. Como é que você diz que não são meus amigos? Não são, rapaz. Eu sei que não são teus amigos. E se você está dizendo, mas esse último aqui é meu amigo. Esse aqui eu quero agarrar no fogo. Esse aqui é meu amigo. Ele disse, rapaz, esse aí, eu não sei não, mas eu confio muito que é teu amigo. Confio muito. Faz o seguinte, para ver se ele é teu amigo mesmo. Eu vou ligar para ele, só para ver se ele é teu amigo. Todo mundo viu a voz e começou a falar mal do pastor que estava indo lá. Ele começou a tesourar ele. Está vendo? Ele disse, risca tudo, porque o meu amigo é Jesus. Aleluia! Aleluia! O verdadeiro amigo não fere, o verdadeiro amigo não magoa, o verdadeiro amigo não fala mal pelas costas, o verdadeiro amigo inteiro não é aquele que te faz sorrir com palavras bonitas, não é aquele que te faz sorrir com mentira, mas o verdadeiro amigo é aquele que te faz chorar com a verdade. Verdadeiros amigos sempre estão disponíveis para nos ajudar no momento que precisamos. Segunda característica da amizade de Jonatas com Davi, queridos, é que ele era de confiança. Confiança. Outra coisa difícil, pastor. Confiança. Oh, irmãos. Está difícil. Mas eu não acredito que tem, né, pastor? Vamos acreditar que tem pessoa de confiança, que eu posso contar um segredo, que eu posso compartilhar os meus problemas, que eu posso compartilhar as minhas dores, que eu posso dizer, meu amigo, vem aqui, eu posso confiar em ti. Pode ser, meu irmão, o que você está precisando. Aleluia. Confiança. Jonatas, ele era de confiança de Davi. Ele sabia que mesmo que ele era sendo filho do rei, mesmo ele sendo filho do rei Saul, ele não ia trair Davi. Porque ele podia trair. Ele era filho do rei, ele era o filho do rei, ele era sucessor do trono. Ele poderia muito bem estar ajudando Davi. Não, eu vou ser dado do trono. Já que meu pai morreu, eu vou ser o rei. Eu não vou ajudar, vamos matar ele se volte contra mim. Ele poderia cair e levar o exército aonde estava o amigo e matá-lo. Poderia, mas ele não fez isso. Ele é de confiança. De confiança, ele disse: olha, eu vou sondar o meu pai. Você pode, Davi estava escondido. Davi não podia voltar no palácio porque a hora que ele ia morrer. Se eu vou sondar, se quando nós sentávamos à mesa, era lua nova e o rei ia comer, estava sentado à mesa o rei Saul, Abner, que era o capitão do exército, Jonatas, e a cadeira de Davi estava vazia. Primeiro dia, Saul não perguntava. No segundo dia, cadê o filho de Jessé? Aonde ele está? Que ele não veio comer pão conosco. Naquele momento, Jonatas teve que usar uma mentira para ajudar um amigo que estava precisando, correndo risco de vida. O exército inteiro estava atrás dele porque a ordem de Saul tinha que ser cumprida. Saul era tão perverso, pastor, que ele matou todos os sacerdotes de Deus. Passou a espada, ordem dele, mandou matar todos os sacerdotes. Davi ia morrer. Ele estava sendo usado pelo inimigo. Ele disse: olha, ele me pediu para ir à casa de seu pai, porque um dos seus irmãos pediu que ele fosse comer pão com a sua família. Ela não, ele tem que ir. Nesse momento, o pastor Tiago, Saul, presbiteriano, se levanta da cadeira e dá um prato sobre o filho de uma mulher perversa. Está escrito na Bíblia. Como é que tu preferes a Davi do que a mim, do que a casa de tua mãe? Será que tu percebes que quando Davi, filho de Jessé, estiver vivo, tu não estás seguro? O trono está ameaçado, tu não será rei.
estava se preocupando em proteger seu amigo. Proteger seu amigo. O interesse de Jonatas, pastor, não era pelo trono, porque ele sabia como estava a vida do seu pai. Ele sabia que Davi ia ser rei no futuro. Ele sabia que Deus já havia levantado Davi. Ele não estava mais preocupado com o trono. Ele sabia que o pai dele estava afastado, desviado da presença de Deus. E naquele momento, queridos, ele percebeu que a fúria do rei era grande. No outro dia ele saiu ao campo. Ele disse: olha, Davi, se o meu pai realmente tiver vencido querendo te matar, eu vou lançar 3 flechas. Se as flechas estiverem por lado de cá, tu pode voltar, senão ele não está enfurecido, não quer te matar. Se as flechas estiverem para o lado de lá, nem aparece, porque ele quer te matar. Tu pode morrer, tu pode fugir. Esta era a senha. Esta era a senha deles. No outro dia de manhã, queridos, Jonatas sai ao campo, na vista escondida, ele lança as 3 flechas e manda os guerreiros procurar as flechas, e as flechas estavam para o outro lado, como ele havia falado para Davi. E Davi percebeu que o mal já estava feito, ele não podia mais voltar, que acabou ali a amizade dele com o rei. A partir daquele momento, Davi não ia mais ter amizade com Saul. Davi vai fugir, vai ter que ir embora, porque senão ele ia morrer. Queridos, é muito bom quando nós podemos contar com pessoas de confiança. Confiança. Primeira característica de uma boa amizade, de um bom amigo: ele é sempre disponível. Segundo, ele é de confiança. Você tem certeza que ele não vai lhe trair? Certeza. Aleluia. Terceira qualidade da amizade de Jonatas com Davi é que ele era vulnerável. Você sabia que Jonatas, ele poderia morrer a qualquer momento? Poderia morrer. Ele estava correndo risco. E seu pai podia matá-lo. Quando ele se enfureceu, o pastor Diácono, na mesa, a Bíblia diz que Saul pegou a lança e jogou sobre Jonatas para matá-lo. Ele não morreu porque ele se desviou da lança, mas Saul tentou matar o próprio filho por causa da amizade dele com Davi. Mas mesmo assim, mesmo ele correndo perigo de morte, mesmo ele sabendo que o pai dele poderia matá-lo, ele não deixou abandonar o seu Deus. Bendito seja Deus. Todos nós, amados, somos vulneráveis. Podemos correr risco às vezes por um amigo, mas se verdadeiramente o amor de Deus estiver derramado no nosso coração, e que a gente perceber que aquele amigo está sendo injustiçado, ainda que você venha correr o risco, mas faça a justiça, seja justo, não seja falso com seu amigo. Aleluia. Ainda que você venha correr perigo, mas seja justo, porque o Senhor está te comprometendo. Tem pessoas que têm medo. Eu não vou me comprometer, eu que vou ficar do lado do pastor Diácono, Deus me livre.
Um amigo, ele tem que ter responsabilidade. Se eu assumo uma aliança de amizade com o Senhor, eu tenho que ser responsável. Aleluia. E responsabilizar pelo meu amigo. No momento que ele precisar, eu tenho que estar disposto. Ainda que eu corra o perigo, ainda que a minha vida esteja correndo risco, mas eu vou ser responsável com a minha amizade comigo. Não vou deixar que nada venha transpor. Não vou deixar que nada venha se colocar entre a minha amizade com o meu amigo. Jonas tinha responsabilidade. Eles fizeram um pacto. Eles fizeram uma aliança. Naquele dia, a última vez, aleluia, que Jonas e Davi se viram, naquele momento, eles se abraçaram, se beijaram. Não é beijo de homossexualismo, não. É ósculo santo, um beijo judeu. O judeu tem este costume. Se você encontrar um judeu, ele beija. Não é costume nosso aqui no Brasil. Tem pastores que têm essa tradição, esse costume. Varia muito de religião. A religião judaica tem isso, né, pastor Jairo? Dos pastores beijarem o rosto. Mas isso é a tradição da nação. E ali, Davi viu que ele tinha um grande amigo. Eles fizeram um pacto de aliança. E Jonatas faz um pedido para Davi, que ele não se esquecesse nunca da sua descendência. Porque ele sabia, ele disse: certamente você será o rei. Não te esqueça da minha descendência. Aleluia. Naquele momento, aqueles dois amigos tomam rumos diferentes. Mais tarde, se levanta uma grande guerra e cai na batalha o rei Saul, seus 3 filhos, e Jonatas estava entre os 3. Jonatas morre na batalha, um homem bom, um homem justo, um amigo leal. E no momento que Davi, aleluia, precisou, ele ajudou. Davi agora assume o trono e faz uma pergunta: existe alguém da descendência de Saul que eu possa usar de benevolência? Tinha um aleijado, tinha um menino que suas pernas foram quebradas porque ama o desespero, para não deixar ele morrer. Ela tropeçou, caiu e o menino quebrou as pernas. Esse menino estava lá na terra de Lodebar, terra do esquecimento. E aí diz: existe um da casa de Saul, filho de Jonatas. Onde está? Ele lembra da aliança, lembra da amizade. Não poderei trair meu amigo. Aleluia. Davi podia mandar matar Mefibosete, porque era da descendência, e para o rei assumir o trono, tinha que morrer todos da descendência daquele rei que estava no trono. Tinha que morrer. Será natural, passava a história mesmo. Mas ele lembra da aliança. Existe um